Olá, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da revista Adolescer Mais de 12 a 14 anos. A nossa pré-aula de hoje é a lição de número 7, que tem por tema Fuja dos maus conselhos. E na mensagem valiosa nós encontraremos a seguinte passagem bíblica: Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Uma das histórias mais tristes que a Bíblia conta, ela acontece dentro da casa de um rei, dentro da casa do rei Davi. Quando o filho do rei Davi, o príncipe Aminon, ele se vê apaixonado, encantado por sua meia-irmã, a jovem Tamar. E aí ele vai compartilhar essa paixão dele com seu primo e também amigo, o Jonadab. Ele vai lá e ele conta essa paixão que ele anda sentindo pela sua meia-irmã. E Jonadab, juntamente com Aminon, ele arma um plano, arquiteta um plano para que a jovem Tamar ela se encontre com Aminon e Aminon, assim, ele possa executar aquilo que o coração dele queria, que a mente dele queria. E aí, por conta do mau conselho que Aminon, ele seguiu Jonadab, ele ouviu Jonadab, ele trouxe uma grande consequência ruim para ele, para sua irmã e para toda a sua família. Nós aprendemos com essa história a ter cuidado com aquilo que a gente escuta, com quem a gente vai pedir conselho. Lembrando que o nosso melhor amigo, o nosso maior e melhor conselheiro é o Espírito Santo. Então, fuja dos maus conselhos, como a mensagem valiosa falou. Fuja das más conversações. Se aquilo te parecer ruim, se aquilo parecer ruim ao seu coração, não escute, fuja. Imagina se Aminon tivesse contado isso a uma pessoa sábia, instruída pelo Espírito Santo. A história de Tamar, a história dele seria diferente. Porém, ele vai pedir conselho a alguém que tem um coração corrompido, um coração ruim. Por isso, procure se aconselhar com pessoas certas e busque sempre a orientação do Espírito Santo e da Bíblia, tá ok? Dica da psicologia. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre procrastinação. O que é a procrastinação? Essa questão de ficar adiando, prolongando algo que precisa ser feito. Às vezes não é por preguiça, por falta de ânimo, é por um desconforto emocional. Tem pessoas que fazem procrastinação e elas são capazes de fazer tudo, limpar a casa, trocar roupa de lugar, menos aquilo que ela precisa fazer. Porque fazer aquilo traz um desconforto emocional, uma dificuldade. Quem faz muita procrastinação é a pessoa ansiosa. Ela precisa fazer alguma coisa, precisa estudar, por exemplo. E aquilo ela não consegue se concentrar e ela acaba fazendo várias coisas ou não fazendo nada em vez de fazer aquilo que ela se propõe. E uma das coisas que a gente mais aconselha ao paciente, mais fala com o paciente para evitar a procrastinação é se organizar, é ter uma rotina, é estabelecer metas para aquela semana. Por exemplo, essa semana eu vou estudar, mas coloque um dia na semana, não deixe essa semana. Essa semana é muito vago. Coloque lá na quarta-feira, na quinta-feira, na terça-feira. Coloque uma hora também de preferência, às 2 da tarde, às 3 horas. Porque assim fica mais fácil se organizar emocionalmente daquilo que vai acontecer e não fica muito solto. Entendeu? Então, nos adolescentes é a mesma coisa. Evite falar, você é preguiçoso, você não quer nada com nada, mas converse, por que você não está querendo fazer? O que está acontecendo? Vamos combinar aqui um dia em horário? Que tal na segunda-feira? Que tal toda segunda-feira, 3 horas? Então, combine com eles ali um dia, um horário e um meio, para que eles consigam se organizar e estudar, fazer tarefa, executar aquilo que é proposto, tá ok? Antes de finalizar, eu gostaria aqui de ler um pedacinho do Piutim referente a essa aula de hoje, né? E o tema do Piutim dessa aula é o seguinte: os melhores conselhos estão na palavra de Deus. E um pedacinho que me chamou a atenção diz o seguinte: se você quer receber ou dar conselhos, peça sabedoria a Deus para seguir os conselhos através da sua palavra. Como a aula disse hoje, Aminon ele ouviu um conselho errado. Talvez ele tivesse seguido a palavra de Deus, ido conversar com seu pai, seria diferente. Então o Piutim de hoje está muito interessante, está falando sobre isso. Eu pedi conselho à palavra de Deus. E sabe onde você encontra o seu Piutim inteiro, na íntegra, de forma gratuita? Lá no site da Editora Betel,
que é o www.editorabetel.com.br. Entre agora mesmo. E antes de finalizar, gostaria de lembrar a você, professor, que tem uma missão incrível, maravilhosa, com todo arquitetado, com todo carinho, esperando para você, que é a Ordem do Farol. Entre agora mesmo no site www.ordemdofarol e seja você um guardião dessa geração. Antes de finalizar, gostaria de lembrar a você, caso não seja inscrito, a se inscrever, a curtir, a comentar e a compartilhar. Bem, eu vou ficando por aqui. Um beijo, a paz do Senhor e até semana que vem, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!